Hoje vou trazer um vídeo demonstrando o comportamento de alguns componentes em um circuito, mas antes disso eu gostaria de convidar todos vocês para participar de nossos cursos, do online e do presencial. Todas as informações vai ficar aqui na descrição do vídeo. Entre lá, veja o conteúdo, se você gostar, faça a compra, né? Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou estar explicando o comportamento de componentes em série e em paralelo, tá? Para quem não entende. O circuito é bem simples, tá? Eu recriei um circuito como se fosse parecido com o de carga, tá? Aqui tem a linha positiva, a linha negativa. Eu coloquei para simular, coloquei aqui um diodo N, tá? Ele está inversamente polarizado, que é um diodo N, um capacitor de filtro, um resistor em série, um resistor em paralelo e um LED para vocês verem que ele está aceso, tá? Isso aqui é apenas um jump para poder fazer a ligação de um lado para outro, que eu vou ter que estar desconectando para fazer algumas demonstrações. Esse circuito está com o LED um pouco baixo o brilho por dois motivos. O primeiro é que o resistor é uma resistência que não é adequada para o circuito, então ele está dividindo essa tensão e não está chegando a tensão suficiente, os 2 volts para acionar o brilho total do LED, e a corrente está sendo dividida por esse outro componente, tá? A tensão que consta nele. No circuito, a tensão total de ponto A ao ponto B é uma tensão de, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui a tensão, uma tensão de 5.2 volts, está dando negativa porque a ponteira está invertida. Vamos conectar novamente, 5.3 volts, né? 5.03. Então vamos entender, tem um diodo aqui regulando essa tensão e protegendo a linha, tá? Ele tem uma tensão de trabalho. Se eu injetar uma tensão que seja superior ao seu limite de trabalho, né, a sua ruptura aqui, ele vai entrar em curto, vai começar a transferir do positivo para o negativo, assim entrando em curto e matando essa linha aqui. Mesmo que eu tire esse componente, o circuito positivo vai continuar direto. Claro, como é uma protoboard, nós temos que fazer alguns jumps para poder passar a linha positiva de cima para a parte de baixo, tá? A linha positiva continua em cima, eu tive que jumpear para trazer aqui para baixo, tá? Fiz alguns jumps. Isso aqui não vamos entrar nesses detalhes, senão vai confundir um pouco. Esse capacitor, vamos ver aqui a tensão aqui no diodo, ó, 3.02, a tensão em cima do capacitor, a tensão em cima do resistor, em cima do resistor já foi menor. Por que foi menor? Porque aqui eu tenho um outro resistor. Esse resistor está me limitando essa tensão, 3.23, aqui é 1.79, então ele está me limitando essa tensão. Esses resistores estão fazendo essa limitação. Vê que a tensão tem variações. Aqui aqui também é um diodo, né? Emissor de luz, que é um LED. A tensão dele é 1.77, 79, 78, varia um pouquinho. Então o brilho dele não vai ser intenso por dois motivos. A tensão está sendo inferior à sua de trabalho, que é 2 volts. E temos aqui o resistor, né, que está com valor desproporcional. E um aqui em paralelo, também dividindo essa corrente. Temos 2 tipos de forças sendo empregadas aqui. Aliás, 3 tipos. Temos resistência, temos tensão e temos corrente, tá? Então vamos fazer as simulações primeiro para entender. Se for um resistor, tá, em paralelo e você remover, você pode remover, mas observe que o brilho do LED, ó, vai aumentar. Observou que o brilho aumentou, apareceu aí? Por que aumentou? Porque essa corrente que era dividida aqui não tem mais divisão, então a corrente está vindo toda aqui para o LED. Se você tirar num circuito o resistor e não colocar um adequado, dependendo da corrente, você pode causar um aquecimento grave, uma sobrecarga de corrente, a queima do componente à frente, tá? Então se você tirar um resistor, você coloque outro. Não jampeie não, se você jampear você fecha curto. Então vamos ver aqui quanto que está consumindo, ó, apagou de novo. Quanto que está consumindo de corrente esse resistor. Vamos mudar aqui a escala do multímetro, estou na escala de voltímetro. Vou mudar aqui para a escala de amperagem. Vou botar em a escala de miliampere, tá? Vou botar aqui 20 miliampere. E vamos fazer aqui, ó, uma ligação com o multímetro. Botar ele em série, tá? Botar ele em série.
note que o brilho do LED diminui um pouquinho, ó, e a amperagem quanto consumir, ó, 0,67 mA. Ó, amperagem bem alta que está passando por aqui, ó. Agora aqui vamos ver aqui no diodo, né? No LED, né? Que é um diodo emissor de luz. Vamos fazer também essa ligação. Ó, 1.19. Tá? Deu negativo porque está invertido. Vamos botar a ponteira direitinho polarizada. Olha quanto consumiu. Tá? E eu ver que o brilho é mais intenso. Tá? Então se eu colocar esse resistor em paralelo, vou dividir essa corrente, ele vai consumir parte da corrente e vai passar somente outra parte para cá. Então por isso que é importante, se você tirar algo em paralelo, saber o que está tirando. Diferentemente desse capacitor aqui, tá? O capacitor, opa, estou na escala errada. Vamos voltar para a escala certa, 20 volts, muda a ponteira, tá? É bem importante para não queimar o seu instrumento. Se eu tirar o capacitor, tá com a tensão de trabalho aqui, ó, tá consumindo quantos volts? 5.2, tá? Vamos ver aqui a tensão total aqui, 5.2, 5.1. Se eu tirar esse capacitor, esse aqui é um capacitor CMD, né? Eu soldei ele só para fazer a simulação. Vamos remover ele aqui, tá? Pode ver que continua a mesma coisa, não mudou nada no circuito, tá? Não muda nada, o circuito continua igual. Isso aqui é bom ser observado pelo osciloscópio. Se tiver algum ruído na linha, quando você bota o capacitor, você vê que o formato de onda modifica, né? Que se altera e você vê que ele vai fazendo essa filtragem, vai eliminando ruídos, tá? Esse capacitor eu posso tirar, não vai ter problema. Claro, não vai estar fazendo a sua filtragem. O ideal é você tirar o que está em curto, colocar outro, tá? Esse resistor aqui está dividindo essa tensão que está em série divisor de tensão, em paralelo divisor de corrente, tá? Se eu tirar esse resistor, vou interromper a série, então o LED automaticamente vai apagar. Apagou, sem um resistor não funciona, ele tem que estar aqui conectado, tá? Tem que estar conectado. Eu posso tirar esse aqui em paralelo, igual eu falei, posso tirar, mas ele vai ocasionar um excesso de corrente, possa ser que o componente não aguente. No caso desse LED, vai aguentar sim. Agora tem um principal que as pessoas têm dúvida, né? Que é o diodo Zener. Vou fazer até um teste aqui agora para a gente fazer aqui um experimento bem aqui bacana, ó. Vamos ver se ele, o comportamento dele. Vocês podem notar, ó, que tem um risco, tá? Ele está inversamente polarizado, ele tem um risquinho aí. Vocês conseguem observar. É porque está na câmera. Deixa eu ver se dá para fazer essa. Ver se consegue ver um risquinho nele. Eu acho que dá para ver, tá? Mas vamos observar ele. Se eu aumentar a tensão no circuito, o resistor ele vai ficar segurando essa tensão, tá? O resistor vai segurar a tensão. Mas o diodo está fazendo uma proteção na linha. Então, quando atingir a tensão de trabalho dele, a tensão de limite, tem um joelho de ruptura. Quando essa tensão for superior ao seu limite, ele vai entrar em curto. Então, filma para cá que fica melhor, tá? Vamos aumentar aos poucos ali, ó. Atenção, vamos ver o comportamento dele, tá? Eu vou até botar um pouquinho de pasta em cima dele para a gente ver com a pasta, para a gente ver melhor o aquecimento, tá? Para a gente ver melhor o aquecimento, ó. 5.4 volts, né? Vamos aumentar 5.5. 5.6, vamos aumentando um pouquinho. Podem notar que já começou a derreter. Ó, começou a derreter a pasta. Ó, começou a ferver. Ó, começou a borbulhar porque eu estou aumentando a tensão, que eu estou com 6 volts. Vocês podem observar, ó, que a tensão no LED, ó, continua a mesma, tá? 1.83. A tensão nesse resistor continua a mesma. Não, claro, aumentou um pouco, né? Porque é proporcional, isso é lei de Ohm, né? Se aumenta uma grandeza, a outra também ela vai ter alteração. Então vamos lá, vamos começar a aumentar aqui, vamos ver se ele... Ih, até estourou aqui, ó. Cadê? Rompeu na hora. Já rompeu. Ah, rompeu ali o filamento. O papel dele realmente é esse. Romper ou entrar em curto. Mas se ele romper, ele vai deixar que passe toda a tensão
para o componente à frente, e esse componente, no caso, tem um resistor. Esse resistor vai aguentar esse surto ali, vai estar aguentando. Mas se não tiver nenhum resistor em série, se tiver uma linha inteira, como por exemplo, um Moto G segunda geração, ele não tem nenhum diodo ali e nem um resistor, tá? Em paralelo, um capacitor e um resistor. Então ele vai direto para o PMIC. Automaticamente ele queima lá o PMIC lá, né? Queima o seu circuito integrado, seu gerenciador. Nesse caso aqui, olha, ele rompeu porque eu, né, soldei, né, de uma maneira bem frágil, tá? O ideal seria que ele entrasse em curto. É o que acontece com ele: entra em curto, trava toda a tensão ali no GND logo na entrada da carga e protege o resto do circuito. E você pode observar que aqui o LED continua funcionando, continua com o mesmo brilho, tá? Continua com o mesmo brilho, do mesmo jeito. Se eu tirar aqui, ó, vou aumentar um pouquinho, igual eu falei. Se eu tirar, deixa eu apagar essa luz aqui pra gente aumentar. Aqui eu posso aumentar agora com esse resistor, eu posso aumentar, ó. O que vai acontecer, ó? 26 volts, tá brilhando mais o LED, porque eu botei 26 volts lá. Vamos ver quanto que tá segurando aqui, ó. Ó, 2.23 já está sendo superior ao seu limite. O resistor está aguentando quantos volts? Vamos mudar para 200. O resistor está com 24.5 volts. A tensão está bem alta. O resistor está segurando toda a carga aqui, tá? Ó, 24 volts. Porque esse aqui não é um resistor apropriado para um circuito de carga. Eu estou aqui utilizando um LED, tá? Estou fazendo uma simulação para a gente ter um entendimento. Mas esse LED está consumindo. Vou mudar a escala para 20 volts. Está consumindo 2.22 e já está chegando no seu limite já, tá? Se eu for aumentando a tensão, vamos aumentar um pouco. Já aumentou um pouquinho já aqui, ó, 2.30, e o resistor está aguentando aqui toda a carga, tá? O resistor está segurando a carga. Por isso que é importante preservar os componentes no circuito, tá? É importante por isso, que se você tira um resistor e faz um jump aqui, vai passar toda a corrente para o diodo. Você fazer um jump nesse circuito é como se você pegasse essa linha aqui, ó, essa linha, tirei daqui, tá? Ó, vamos fazer uma simulação, tá? Vamos baixar aqui a tensão, tá? Mostra aqui pra gente ver. Vamos baixar a tensão, vamos zerar essa tensão, tá? Então vamos fazer o seguinte: se eu tirar o resistor e fizer isso aqui, ó, fazer esse jump direto do resistor na linha positiva direto, ó, com jump, isso aqui simulando um jump, sem o resistor, eu vou começar a injetar uma tensão, mas a tensão toda que eu jogar nesse ponto vai vir direto para cá. Eu não tenho nada dividindo essa tensão não, tá? Essa tensão vai passar direta. Como não tem nada em paralelo, eu não tenho um divisor de corrente. Então tudo que eu jogar do lado de cá vai atravessar para o LED. Se esse componente tiver sem proteções e ele tem uma tensão de trabalho também, ele vai queimar. Então eu vou começar injetando uma tensão ali de... Pode ver que ele não está ligando. Deixa eu fixar meu multímetro aqui também, para que nós possamos acompanhar também as medições. Vou botar aqui na escala de 20 volts, tá? Deixa eu prender aqui para que vocês possam estar acompanhando também aqui a medição, tá? Vamos de 10 em 10. Ele tem uma tensão, né, de trabalho, então ele vai começar a aumentar o brilho, né, em torno de 1.8, 2 volts. Aí você vai aumentando. Ele vai brilhar com mais intensidade, porque o LED tem um limite também de trabalho, como tudo diodo. Você vai aumentando até uma hora que ele não vai aguentar mais. Ó, 3 volts. Vê que ele começou a ficar fraco. Olha, 4 volts. Já queimou o LED. Já não tem mais utilidade. Então isso que acontece, ó, já queimou o LED, eu posso baixar aqui a tensão para 2 volts e não funciona mais. Então por isso que é importante ser respeitado algumas coisas.
algumas vezes quando jampeamos alguns filtros ou bobinas que estão na continuidade direta, está passando tudo para o outro lado, mesmo que esteja fazendo alguns filtros, né, na linha, nós até jampeamos, mas se for resistor, então tem que ter muito cuidado, tá? Isso aqui é um resistor de cores, tá? É difícil soldar igual soldei ele no diodo, uns terminais desse, que é muito pequeno, então ficou melhor eu colocar um desse de cores que você já faz a diferença, tá? Resistor é resistor, só o que muda é o encapsulamento, tá? Não tem nada de anormal não, é resistor, ele tá ali, ou ele vai fazer divisão de corrente ou de tensão, tá? Então resistor é resistor, ele com cores, sem cores, com número é resistor, só muda o formato dele. Então fica essa dica para vocês aí tomar cuidado nessa hora de estar fazendo esse jump. Eu fiz alguns procedimentos já fazendo o jump, mas só que eu sei o que eu estou fazendo. Então assim, se você não tem noção, que você utilize esse vídeo como aprendizado e vê que dá para trabalhar com tensões elevadas e tensões baixas, desde que você saiba como está posicionado os componentes e respeitando o limite de cada um. Então muito obrigado e até o próximo.